Salve, salve meus queridos, salve, salve minhas queridas, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de react, certo rapaziada? Eu não vou demorar aqui na abertura porque o vídeo que nós vamos estar reagindo é muito, mas muito longo, mas vocês me pediram aí para trazer a continuação lá, né, do último vídeo que a gente reagiu, Nerd All Stars, que foi Vingadores, a Queda, e nós vamos estar reagindo aqui agora a Dinastia M, história completa, remake, beleza? O link original está na descrição. Se você curtir, já chega deixando aquele like, já chega se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, beleza? E é isso, meus queridos, vamos estar assistindo aqui ao canal Nerd All Stars, beleza? Vamos direto para o vídeo, porque, cara, é muito longo, vocês são muito loucos aí mandar um vídeo desse tamanho para mim, mas eu sou mais louco ainda que eu faço para vocês, beleza? Play! E vamos lá, rapaziada, é bom porque realmente eu não acompanho essas histórias em quadrinhos, eu não sei o que rola, tá ligado? Fala, então galera. É bom que a gente Hoje aprende é dia um pouco, de velho. Dinastia M. Eita, aí sim. Já tem aí quem? Magneto, o chupeta É ali uma que eu história esqueci. da Marvel, escrita por Brian Michael Bendis e desenhada por Olivier Coipel no ano de 2005. Depois dos acontecimentos em Vingadores a Queda e a descoberta de que a Feiticeira Escarlate foi a responsável por tudo aquilo, Magneto a levou para Genosha, onde tentou encontrar formas de É a ajudá-la. continuação Mas mesmo, talvez Gostei. isso não seja mais possível. Toda a construção dos mutantes vem principalmente do período em que o Grant Morrison escreveu as histórias da equipe, causando a maior tragédia aos personagens na HQ e de extinção, com a catástrofe em Genosha. Mas mesmo assim, criando novos Homo superiores e florescendo a raça novamente. Joss Whedon reformulou os X-Men na sua fase também, voltando ao tom mais heróico e colocando Emma Frost como uma das líderes da equipe. E tanto o desenvolvimento dos mutantes quanto o desenvolvimento de Wanda Maximoff ao longo dos anos é o que chega a um encontro aqui. Lembrando que ela era considerada uma mutante e filha de Magneto nessa época. E O ela não surto era da mesmo? Feiticeira Escarlate tem início quando o Visão foi desmontado, quando, na mesma época, ela teve os seus filhos apagados. Todas as manipulações que ela sofreu fizeram com que a mente de alguém extremamente poderosa se partisse. Para entender melhor todo esse caminho que converge aqui, eu já fiz vídeos sobre a busca pelo Visão, a origem do Visão e a origem da Feiticeira Escarlate. Para todos eles, eu vou deixar os links aqui na descrição. Interessante. Se vocês Dinastia M quiserem é aí, só basicamente comentar, uma sequência rapaziada. direta de Vingadores a Queda. Então esse seria o quadrinho mais importante que você precisa conhecer para entender a história aqui. E como eu já fiz vídeo, também vai ter o link aqui na descrição. Depois de assistir tudo isso, você volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é Eu inscrito. não assisti E deixa não. seu like para não esquecer depois. Mano, eu tô com medo do meu cartão de memória não aguentar 32 minutos de vídeo, velho. Porque eu mudei a memória pra memória do cartão, tá ligado? Não era pra me ter deixado na do celular mesmo. Mas vamos embora, vamos ver, né? Tomara que A não dê história BO. começa com um nascimento. Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, ao lado da sua família e do seu marido, recebe os seus filhos gêmeos recém-nascidos, com um parto feito pelo próprio Doutor Estranho. Até que Charles Xavier surge, tentando trazer Wanda de volta. Pausa aqui, rapaziada. Eu vou ligar o ventilador aqui rapidinho, né? Não vou botar aqui na direção do microfone quando sou burro, né? Vai ficar uma zoada da desgraça. Mas que tá um calor da bexiga. Peraí. Da sanidade. Aquilo acontecia na sua mente. Ela recriava esse momento com os seus poderes. Um momento de felicidade para ela. O nascimento dos seus filhos que na verdade nunca existiram. Filhos que eram fragmentos da alma de um demônio. Esse cenário não existia. Wanda tá nas ruínas de Genosha e voltando um pouco a si, ela se lamenta pelo que ela própria fez. Ela destruiu os Vingadores, matou alguns companheiros, matou o seu próprio marido. Verdade. A Feiticeira Escarlate estava cada vez mais fora de controle. Charles Xavier usa os seus poderes mentais para conter Wanda e fazê-la dormir, enquanto ele se encontra com um velho amigo ali nas ruínas. Magneto aparece e pergunta para Xavier o que ele pode fazer para ajudar sua filha. Mas nem o poder de um dos maiores telepatas do mundo é capaz de conter os poderes de alteração da realidade de Feiticeira Escarlate. Pois é, velho. Ele ainda consegue ajudar, mas logo ele não seria o suficiente.
Um tempo depois, na Torre Stark, o novo quartel dos Vingadores, vários heróis são chamados, principalmente os X-Men. Charles Xavier convocou todos ali, mesmo depois do conflito que teve com os mutantes durante a HQ Perigoso, só que o assunto era extremamente importante e diferenças precisavam ser deixadas de lado agora. O que estava em jogo era o destino de Wanda Maximoff. A situação é explicada. A Feiticeira Escarlate está fora de controle. Isso iria piorar e isso é extremamente perigoso pelo nível dos seus poderes. Emma Frost então diz que o único jeito seria matar Wanda. E alguns Eu pensei ali nessa concordam saída com também, isso. eu pensei O nisso. Capitão América fica contra essa ideia e diz que precisam achar outra alternativa. Mas nem sempre outra alternativa é possível. Por isso, a reunião foi feita. Nem com todo o poder místico, o Doutor Estranho também não conseguiu encontrar uma... Pausa aqui, rapaziada. Ô, velho, é porque é complicado, né? Eu entendo que a única saída, entre aspas, era matar a Wanda, mas ela é amiga, colega deles também, ela é uma heroína do bem, mas que, tá ligado, ela é muito perigosa, velho. Se ela se descontrolar, pode acabar matando geral. Mas aí que tá o quê da questão, tá ligado? Cara, uma mulher poderosa desse jeito, o que que essa desgraçada tá fazendo que não controla esses poderes? Minha filha, você tem uma grande responsabilidade aí nas suas mãos. Controle-se, né? Vamos, né, ficar zen, poxa, controla aí o poder. Se eu tivesse um poder desse, eu ia tentar ao máximo me controlar, né? E meu filho, não sei o que, poxa. Desculpa, Wanda, eu entendo você também. Vamos lá. Peraí. solução para trazê-la de volta à sanidade. Charles Xavier não sabe o que fazer. Então a Vespa diz que Wanda é como uma irmã para ela, assim como para outros ali. Eles precisam vê-la primeiro e talvez ela própria decida o que fazer. Em Genosha, um Mercúrio perturbado grita com Magneto dizendo que vão matá-la. Ele estava em Nova York e viu o que os X-Men e os Vingadores pretendem fazer. Mas Magneto não sabe o que fazer. Não tem nada que ele possa fazer. Ele ama os seus filhos, mas não tem nada que ele possa fazer. Assim, Caraca, o Mercúrio velho. cai, chorando aos seus pés. Charles Xavier leva todos daquela reunião para Genosha, o antigo paraíso e agora cemitério mutante. Uma prova do que o Homo sapiens é capaz de fazer ao Homo superior. Só que ao chegar, não existe sinal de Wanda nem de Magneto ali. Tentando encontrá-los, algo estranho acontece quando o próprio Professor Xavier desaparece. E um a um, eles começam a ser levados. O Homem-Aranha tem o seu sentido disparado quando vê uma luz. Um pulso. Um grande clarão que os apaga. De repente, Peter Parker desperta na sua cama ao som de uma criança chorando. Um bebê seu com a sua esposa. Ah, Wanda, Gwen velho. Stacy. Tá bicha doida. Ninguém lembra de nada. Todos despertaram num mundo, numa realidade que parece perfeita. Muito perigoso. Capitão América nunca foi congelado e o seu soro de super soldado perdeu o efeito com o passar dos anos, fazendo com que ele pudesse envelhecer normalmente. Scott Summers, o Ciclope, é casado com Emma Frost e vivem felizes. Inclusive, ela Casou cuida bem. de crianças, uma em especial chamada Franklin Richards, que teve os pais mortos num acidente espacial. Num programa de TV comandado pela mutante Cristal, Simon Williams, o Magnum, aparece para uma entrevista. Um herói querido pelo povo que inclusive tem um provável romance com Carol Danvers, a Miss Marvel na época, que é a heroína Homo sapiens queridinha dos Estados Unidos. Kitty Pryde é professora num colégio para mutantes, inclusive ensinando os seus alunos sobre a história do Homo superior e como Namor, o príncipe submarino, foi o primeiro deles a surgir. Peter Rasputin, o Colossus, vive na Rússia, trabalhando nos campos como sempre gostou de fazer. Janet Van Dyne, a Vespa, é uma famosa designer de moda que atualmente desenvolve um vestido para a rainha do Quênia, Ororo Munroe, a Tempestade. Caraca. Dr. Stephen Strange, o Doutor Estranho, é um psicólogo e atende Robert Reynolds, um homem que diz que tem algo de errado com a sua mente. Ele lembra de ser um herói ou algo do tipo. Ele era o Sentinela.
O Dr. Henry McCoy, o Fera, não tem a sua aparência bestial, mas é um dos maiores cientistas mutantes do mundo, que inclusive trabalha para um humano extremamente rico chamado Tony Stark. Caraca, E ele mano. comanda uma das equipes caras vão onde conseguir um dos relembrar aí, cientistas velho. Homo sapiens é Hank Pym, que inclusive comenta sobre ter feito estudos que analisam o gene X. Mas isso é um insulto. É errado querer encontrar e isolar um gene que torna os mutantes no que eles são. Todos devem ter o mesmo respeito. Só o pensamento de querer segregar raças é racismo. Tudo parecia diferente, Pode crer. mas ninguém percebia isso. Era como se esse mundo sempre tivesse sido desse jeito. Só que uma pessoa começa a ter sonhos bizarros, sonhos de um passado diferente. Sem entender o porquê ainda, ele passa a ter lembranças de outra vida. Esse alguém era Logan, o Wolverine. Logan Quem desperta diria? assustado ao Pensei lado que da quem Mística, iria ter isso era o perdido, sem velho entender o que tá telepata, que eu acontecendo esqueci o ou nome. onde ele realmente tá. O Wolverine sai do quarto e se vê no aeroporta-aviões da SHIELD. Uma SHIELD onde ele é parte da equipe especial. Uma SHIELD onde o diretor é o mutante Sebastian Shaw, que reverteu o uso dos robôs sentinelas para uso do Homo Superior. Mas esse não era o mundo que ele lembrava. As lembranças que surgem na sua mente são outras. De um mundo onde os mutantes são caçados, onde a feiticeira Escarlate enlouqueceu e eles partiram para Genosha. Mística vai ao seu encontro e diz que até o dia anterior ele estava normal, não entende o que aconteceu. Ele questiona o que houve em Genosha. E confusa, ela diz que não sabe do que ele está falando e pergunta se algo aconteceu ao Lord Magnus. Aquilo não era a realidade correta, e Wolverine se joga de cima do aeroporta-aviões. Ele cai num prédio todo machucado e quebrado, mas o fator de cura vai fazer o seu trabalho para recuperá-lo. Graças a Deus. Logan precisa entender o que está acontecendo, e pelas ruas ele busca por jornais e revistas. É nesse momento que ele vê como esse mundo é diferente do seu. O Homo Superior, os mutantes, são livres da opressão do Homo Sapiens há 30 anos. Uma guerra que foi liderada por Eric Magnus, o Magneto. Inclusive com o apoio do seu grande amigo, o telepata Charles Xavier. E a partir disso, o mundo aceitou todo tipo de super ser, principalmente os mutantes. Um mundo utópico para o Homo Superior, comandado por grandes nomes. Namor era o rei da Atlântida, T'Challa era o rei de Wakanda, Tempestade a rainha do Quênia, Victor Von Doom o rei da Lativéria, Tudo rei. Brian Braddock comanda a Britânia. Todos vivendo em harmonia graças a Magnus, comandante da dinastia M. Magneto lidera o mundo desde Genosha, onde comanda a SHIELD e permite o convívio e bem-estar entre sapiens e superiores. Principalmente depois do florescer mutante que os tornou agora como a grande maioria e os humanos a grande minoria. Caraca, A balança mano. foi invertida. Wolverine parte até o instituto para encontrar os X-Men, mas a mansão nesse mundo não pertence a Charles Xavier. Aqui, os X-Men não existem, nem os Vingadores. Ele tenta encontrar algum conhecido que lembre de algo como ele lembra. Só Alguém que perceba tá que esse se mundo fazendo de não é um doido. mundo Tá normal. pensando que é doido. Inclusive no Sentinela. caminho, ele vê como a maioria mutante agora persegue a minoria humana, assim como eles sofrem na realidade. Os papéis realmente se Inverteram inverteram. mesmo, velho. Em Nova York, Wolverine vai até a tumultuada Torre Stark, mas antes de poder encontrar Tony, ele é encontrado pelos seus companheiros de equipe da SHIELD, a Guarda Vermelha, composta por Vampira, Groucho, Noturno, Jessica Drew e Mística. O grupo tenta capturá-lo para levá-lo de volta e entender por que ele está agindo de forma tão estranha. Mas o Wolverine escapa e no meio da fuga é encontrado e levado pelo Manto, levado até a resistência humana de Luke Cage. Os humanos agora, como minoria, eram os oprimidos. Agitado e confuso, as coisas só pioram quando um revivido Gavião Arqueiro surge, dizendo para que Wolverine se acalme. Em Genosha,
o Lord Eric Magnus caminha pelos pátios do seu palácio, quando um dos seus netos lhe mostra um pequeno barco de brinquedo que acabou de fazer, com a sua própria mente. Enquanto isso, Gavião Arqueiro tentava tirar à força o rastreador localizado na nuca de Wolverine, com uma flecha que acaba nocauteando ele por apenas 30 segundos. Tempo bastante para que ele fosse rastreado até ali por sentinelas caçadores de humanos. Com o esconderijo comprometido, Manto tira dali o máximo de pessoas que consegue. E agora Wolverine consegue contar para a Resistência o que está acontecendo. Ele conta sobre a morte do Visão, do Valete de Copas, de Scott Lang e do Gavião Arqueiro. Explicando também que esse mundo é uma espécie de realidade alternativa, causado provavelmente pelo colapso Basta saber se eles vão acreditar, né? Comandada por Magneto. Mas aqui, Wanda é a única filha sem poderes, a única filha humana de Magnus. Mercúrio e Polaris continuam sendo mutantes. Nessa nova realidade, todos receberam os seus maiores desejos. Talvez Magneto tivesse usado a mente de Xavier para saber o que todos queriam, para que assim ele pudesse ter o que sempre quis: a liderança do mundo todo e a soberania mutante. Inclusive, o próprio Wolverine teve o que ele sempre quis: as suas memórias de toda a sua origem destravadas. E é por isso que ele percebeu que esse mundo não é o correto, porque ele recebeu todas as suas memórias reais, que eram o seu desejo atendido. Mesmo parecendo algo sem sentido, Luke Cage acredita nessa história maluca de Wolverine porque pouco tempo antes ele ouviu exatamente a mesma história de uma garotinha. Quem? De Layla Miller. Sei nem quem é. Layla é uma garotinha mutante com a habilidade de visualizar alterações na realidade, permitindo assim que ela percebesse que aquele não é o mundo correto. Com Layla, então, Wolverine tem uma ideia e parte até a residência dos Summers, onde encontra Emma Frost. De primeiro momento, sem entender o que significa aquela invasão, Wolverine apenas diz para que Emma leia a mente da garotinha. Assim, vendo os pensamentos de Layla sobre a realidade, Emma percebe tudo o que aconteceu. Como toda a vida dela foi alterada. Como a realidade era distinta daquela em que ela acreditava que vivia. Massa, velho. Então, com um colapso de informações, Emma Frost volta ao normal. E extremamente irritada, ela culpa Magneto por tudo isso. Ele é o culpado de Wanda ter criado essa realidade para benefício próprio. Eles precisam ir atrás de Magnus e matá-lo. Antes de qualquer coisa, eles precisam trazer de volta o máximo de pessoas possíveis. Inclusive, o primeiro a ter as lembranças reconstruídas é Scott, o Ciclope, que surge ali na sua casa, e Emma Frost vai servir como link entre a mente dele e a mente de Layla, para que ele veja a realidade e lembre de tudo que foi alterado na sua mente. Voltando a si, Scott pergunta onde está o Professor Xavier. Só que ninguém sabe o que houve com ele nesse mundo. Mas eles podem encontrar outras pessoas por enquanto para aumentar a quantidade de heróis com as memórias restauradas. Depois de fazer isso com alguns como o Cavaleiro da Lua, Gata Negra, Punho de Ferro e outros da Resistência Humana, o grupo encontra Peter Parker. O Homem-Aranha talvez tenha sido o que teve a vida mais alterada. Gwen Stacy nunca morreu nessa realidade. Eles se casaram e tiveram um filho. Olha. O tio Ben estava vivo. Olha. O Homem-Aranha era um herói famoso e Olha. adorado pela população. Mary Jane era uma atriz de muito sucesso. Finalmente, E agora, né, Peter? ele precisa voltar para a realidade. É Assim triste, como a história ele, do Peter vários sempre- outros são trazidos de volta. Doutor Estranho, Miss Marvel, Kitty Pryde, Tony Stark, Demolidor e She-Hulk. Mas o único que eles não trazem de volta é o Capitão América. Nessa realidade, ele é um idoso herói de guerra que vivia agora tranquilamente na sua casinha. Lascou, velho. Nesse estado, ele não seria de muita utilidade. Inclusive, o grupo da SHIELD continua caçando Wolverine e eles também são trazidos de volta. Então, com um bom número de restaurados ali, eles precisam agir e o plano é atacar Magneto e forçá-lo a desfazer as alterações, trazendo o mundo de volta ao normal.
por pior que esse normal seja. E foi esse Em cachorro que Genosha, fez isso a mesmo. casa de Dominou a Magnus filha se dele pra prepara fazer isso. para uma celebração de 30 anos desde que Magneto venceu a guerra dos mutantes contra os humanos. Mas antes de se arrumar, o próprio Magneto vai até um jardim no seu castelo, onde existe uma lápide. Um memorial onde ali Magnus vai para agradecer alguém que participou nisso. O seu velho amigo, agora morto, Charles Xavier. Enquanto isso, os heróis com as lembranças invadem o aeroporto-aviões da SHIELD, onde Emma Frost usa os seus poderes mentais no comandante da nave para que ela seja levada até Genosha. Mas no caminho para lá, os heróis discutem sobre tudo isso, chegando até mesmo a um dilema de por que eles precisam lutar para desfazer tudo. Se nesse mundo, nessa realidade, Magneto lhes deu tudo o que todos querem e mais desejam, por que eles precisam voltar para a realidade que tinham antes? Por que não se contentar Caraca, mano, com esse dilema mundo brabo novo? mesmo. Mas esse mundo não era o correto. Essa ideia não deveria nem ser cogitada. É, velho. Não Em importa. Genosha, Por a mais bom que comemoração seja, começa, é apenas e no um castelo sonho, tá de ligado? Magnus Não é a ele sua recebe vida os real. maiores líderes mundiais como Victor Von Doom, o rei T'Challa, a rainha Ororo, o rei Namor e até mesmo representantes intergalácticos como Genis-Vell do Império Kree. E em meio às comemorações, com a população comemorando essa data histórica, eles aplaudem mais ainda os maiores líderes. A Casa de Magnus, composta pelo Lord Eric Magnus, o Príncipe Pietro, a Princesa Lorna, a humana Wanda e os seus filhos gêmeos. Só que nesse mesmo instante, do aeroporto-aviões comandado por Emma Frost, um sentinela é enviado para atacar Magneto. Magneto e Polaris usam os seus poderes para parar o robô gigante, mas logo em seguida surgem os heróis despertados que partem para o ataque. Boa. Um grande combate Brigada de vida ou Roxa. morte se inicia no palácio contra a guarda de Magnus, e o caos toma conta do que antes era para ser uma comemoração. Enquanto isso causava uma distração, Emma e Layla são levadas pelo manto para os jardins do palácio e encontram o memorial de Charles Xavier. Emma cai chorando e dizendo que com isso tá tudo acabado. Xavier era a melhor opção para desfazer toda essa loucura. Então o manto atravessa o chão do local e ao voltar diz que Charles não tá ali. O túmulo tá vazio. Isso ainda não acabou. Cadê o velhinho? Cadê o A batalha em povo? Genosha continua, mas enquanto o caos acontece, o Mercúrio tenta tirar a Feiticeira Escarlate dali, mas ela simplesmente se desfaz. Aquilo era só uma espécie de avatar, porque a verdadeira Wanda estava em outra parte. Assim, o Doutor Estranho vê uma luz e parte com a sua forma astral, encontrando a feiticeira numa das torres, onde ela brincava com os seus filhos. Os seus filhos que não existiam, que eram criações fogo, viu, dos véi? seus poderes. Wanda parece bem. Ela responde normalmente às perguntas do Doutor Estranho. Na verdade, Ela não tinha não noção. dando muita atenção, se mostrando claramente perturbada. Mas quando ele começa a questionar sobre as alterações da realidade e a guerra lá fora, ela diz que nem sabia daquilo. É, pô, ela tá fazendo E isso ninguém inconscientemente. deveria brigar. Wanda nunca deveria ficar triste. Ele sempre tentou deixá-la feliz. Então o doutor questiona se foi isso que Magneto lhe disse. E deixando o doutor ver uma de suas lembranças, ele é levado até pouco antes do clarão que alterou tudo. Quando o Mercúrio chorava aos pés de Magneto, que dizia não ter nada que pudesse fazer sobre o destino da sua filha. Magneto saiu dali nesse momento, e a própria Wanda aceitava o seu fim. Mas não Pietro. Oxi. Ele usou a fragilidade na mente da sua irmã e para salvá-la, ele a convenceu a fazer isso. Foi Pietro, o Mercúrio, o responsável pela alteração na realidade. Que cabra safado. Foi ele quem convenceu Wanda de que era o melhor a se fazer, que eles deveriam dar o que todos sempre desejaram e assim ninguém iria atrás dela. Não foi Magneto.
foi por causa de Mercúrio que o mundo inteiro foi modificado pela Feiticeira Quando Escarlate. todo mundo voltar em lixa. Toda essa mano. visão Pisa estava sendo nele. transmitida para Emma Frost, que pede para que o Doutor Estranho pergunte sobre o Professor Xavier. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Wanda leva uma flechada. Enquanto isso, no Memorial de Xavier, o Vai próprio dar merda Magneto isso, surge velho. e antes que pudesse atacar, Layla lhe mostra a realidade. O Gavião Arqueiro tinha ido até a torre de Wanda. Ele precisava saber por quê. Por que Wanda, como sua amiga, o matou. Mas por tudo isso, um dos gêmeos basicamente desintegra o Gavião Arqueiro. Eita, poxa. Wanda começa a ter um outro colapso. Um que ela não pode controlar. De novo, né? Tudinho ela não Do pode lado de controlar. fora, os combates continuam e cheio de ódio, Magneto surge, agora sabendo da verdade. Ele aparece enfrentando Mercúrio, questionando o que ele fez em seu nome. Magneto ataca o seu próprio filho, o verdadeiro culpado da dinastia M existir. E isso desperta a raiva de Wanda, que surge ali. Mercúrio quase morre com esse golpe, mas Wanda simplesmente o traz de volta. A mente da Feiticeira Escarlate é um caos. Num piscar Mano, pausa aqui rapidão, galera. Tem que matar ela, velho. Infelizmente, esse foi o único jeito. Eu ainda pensei em dar uma chance pra ela, tá ligado? Mas ela não quer, velho. É um moleque com um poder desse de mudar a vida de todos, né? Todos os amigos, todos os outros super-heróis ali. Descontrolada desse jeito, velho. Tem que. Não pode não deixar assim, não, velho. Pode não. Peraí. de olhos, ela poderia apagar todos da existência. Eita, Wanda. Mas ela direciona a raiva ao seu pai, a Magneto. Tudo aquilo foi escolha dele. Aquilo era o que ele queria. O mundo que ele queria. Todos os conflitos na vida deles foi por escolhas de Magneto. E mesmo com tudo que ele sempre sonhou, tudo se tornou ruína mais uma vez. Eles não são o próximo passo da evolução. Não são deuses. Não são especiais. Eles são criaturas bizarras. São mutantes. Ah, poxa. Então, chega de mutantes. Um clarão envolve a todos que estavam ali na sua volta. Vai voltar. Todos que estavam em Genosha. Todos os seres vivos. Todo o planeta. Tudo é afetado novamente. E com essa luz, a realidade é alterada mais uma vez. Peter Parker desperta na sua cama, De ao novo. lado da sua esposa, Sempre Mary Peter Jane. Parker começa. Os Vingadores se reúnem na Torre Stark. Eles tentam entender o que houve. Tentam pensar se foi um sonho coletivo ou se realmente aconteceu. Mas aparentemente, tudo voltou ao normal. É nesse momento que um Doutor Estranho completamente perturbado aparece, dizendo que não, as coisas não estão normais. No Instituto Xavier, o caos. Emma Frost desperta e vai ver o que houve. Ela se reúne com outros X-Men e antes do clarão, ela tentou proteger mentalmente a maioria que estava naquele combate em Genosha. Por isso, outros que não tiveram as suas lembranças restauradas na dinastia M não lembram de nada, como o Capitão América. Mas tem algo que vai lhes mostrar que isso realmente aconteceu. O Wolverine desperta no meio dos campos do Instituto também, lembrando de tudo, de toda a sua própria vida. Wolverine é desenrolado pra lembrar Dentro do das instituto, coisas, viu? Emma corre para Comendo muito Cérebra peixe. e tenta entender o porquê daquele caos na mansão com os alunos. E com a máquina, ela escaneia todo o planeta e vê que os mutantes foram dizimados. Dizendo 3 palavras, chega de mutantes, a Feiticeira Escarlate apagou o gene X de quase rapaziada. 1 milhão de Homo superiores existentes no mundo, deixando apenas 198 ao todo. Quase todos os que têm as lembranças mantiveram as habilidades, mas mutantes poderosos perderam seu poder. Inclusive o Homem de Gelo surge ali, aparentemente sem a sua habilidade também. Caraca, o Homem A de Gelo notícia é da brabo, dizimação da raça mutante é espalhada pelo mundo através dos noticiários. Os mutantes estão à beira da extinção. A raça Vamos nunca se começar recuperaria só com 198 apropriar, vivos pelo mundo.
E na Torre dos Vingadores, o Doutor Estranho se culpa. Ele é o Mago Supremo, é papel dele evitar que algo desse tipo, principalmente envolvendo magia, acontecesse no planeta. Pois é, doutor. E ele falhou completamente. O Homem-Aranha pedia por uma forma de esquecer a vida que tinha e que perdeu na Dinastia M. Mas as coisas não são bem assim. Foi exatamente por algo do tipo que aconteceu quando os filhos gêmeos da feiticeira foram apagados da sua mente que levaram a esse surto. Nesse momento, um alerta da Mansão dos Vingadores é disparado, então eles partem para ver e encontram o uniforme do Gavião Arqueiro cravado com uma flecha numa das paredes. Era sinal que Clint Barton tinha sido revivido, mas ele não seria mais o Gavião. Enquanto isso, Magneto caminha nas ruínas de Genosha, onde não consegue nem fazer um simples garfo levitar. Ele não tinha mais os seus poderes. Eita, Ainda em busca de respostas, poxa, os véi. X-Men surgem ali e questionam onde está Wanda e Pietro, onde estão os seus filhos. Mas Magnus não sabe. Praticamente catatônico, Magneto nem reage ao ataque de Wolverine. Mas ele não vai fazer nada, porque agora Magneto não tinha mais o gene, ele não era mais um mutante. E o pior castigo que ele poderia ter é viver como algo que ele sempre odiou, um humano normal, um Homo sapiens. Errou Charles 10 mil Xavier vezes continua como pai, né? desaparecido. Com a Wanda. Wanda Maximoff também. E ninguém consegue encontrá-los, nem com magia como o Doutor Estranho, nem com tecnologia como com a Cérebra. O problema é que Rapaziada, para toda não ação aceitava ela viva mais não, existe velho. Tem uma que reação. matar. Existem mutantes que Infelizmente. usavam os seus poderes para Eu gosto gerar dela, energia, mas para descontrolou, plantações, oxi. para alimento, para sobrevivência. Alguns agiam em prol do próprio planeta, do seu funcionamento e da sua segurança. E com isso, ninguém sabe o que vai acontecer com o planeta daqui pra frente. Mas isso é o mais próximo que os mutantes chegaram de deixar de existir. Essa foi a dizimação da raça. Um dia marcado por toda a história, conhecido como o Dia M. Ah, tá. E é desse jeito que termina a história. Vocês sabem por que é o dia M? Eu sei. Dinastia M é um dos maiores eventos de toda a O Marvel. dia E da particularmente pra mim, uma das melhores histórias da Não, editora. eu achei foda. A narrativa é extremamente fluida e cinematográfica. A arte é ótima e me agrada muito. Me prendeu A aqui trama assistindo o é vídeo. um ápice de tudo que foi a vida da própria Feiticeira Escarlate. E o roteiro é muito bem escrito, trazendo até um dilema no meio, mostrando como seria a inversão da balança, onde às vezes um oprimido pode se tornar um opressor. Abordando também como ter algo que você sempre quis pode ser melhor, mas às vezes não o correto a se fazer. E afetou pode crer. basicamente todas as revistas da época que mostravam vários desdobramentos durante a própria Dinastia M, apresentando vários tie-ins, realmente sendo um mega evento na editora. Só que mais do que tudo isso, que já faz a HQ ter uma qualidade elevada, Dinastia M tem um impacto imenso até os dias de hoje, mais de 15 anos depois. Os efeitos do Dia M foram extremamente impactantes e esse realmente foi o status dos mutantes por muitos anos. As revistas dos X-Men passaram a ter que lidar com essa nova condição, onde não nasciam novos Homo superiores, e a raça estava próxima de desaparecer. Extinção, velho. Alguns mutantes tiveram seus poderes de volta de outras formas também, como o Homem de Gelo, mas o sofrimento decorrente desse evento foi enorme. As sequências para essa HQ aparecem em várias frentes, mostrando o que aconteceu com o Professor Xavier, dando sequência na fase dos Vingadores com a Guerra Civil, mostrando a redenção da Feiticeira Escarlate e como ela realmente não fez algo intencional. Como esse surto a consumiu por anos e ela sofre até hoje por causa disso. E mostrando também o que houve com Wanda. Pietro, já que o Mercúrio também perdeu os seus poderes. Toma. E isso levou para outro tipo Seu de pilantra. sequência. Só que isso é história para outro vídeo.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Pausa aqui, né, o vídeo finalizou aí, rapaziada, canal Nerd All Stars, o link original está aqui na descrição. E tá aí, meus queridos, Dinastia M, história completa, remake aí. E cara, realmente que história fantástica, mano, história muito top realmente. A continuação, né, do Vingadores A Queda lá, isso aqui é a continuação realmente da história, tá ligado? E velho, agora eu quero saber como que o Homem de Gelo e os outros mutantes e Vingadores ali recuperaram os seus poderes, velho. Como é que eles recuperaram, tá ligado? E ele falou aqui que a Wanda teve a redenção dela e que não foi intencional. Cara, eu sei que realmente não foi intencional. Ela tava fazendo... Ela simplesmente queria os filhos, né? Ela criou uma realidade onde os filhos dela poderiam estar vivos. E foi o que ela fez. Mas ela, por estar tão apegada nesse sentimento de meus filhos, acabou mudando a realidade como um todo. E a galera todinha ali ficou nessa realidade, tá ligado? Querendo ou não, ela mudou a vida de milhares de pessoas, tanto dos colegas heróis, tanto de pessoas civis normais, tá ligado? E cara, isso é inaceitável, tá ligado? É uma heroína com esse nível de poder, perder um controle desse, rapaz, eu não aceito não um negócio desse. Se eu fosse o Doutor Estranho, eu faria as coisas um pouco mais diferentes, tá ligado? Bagaceira da desgraça. Mas é isso, rapaziada, né? Comentem aqui as próximas continuações dessa história aqui, certo? Que vocês querem que eu reaja, que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Comentem aí, deixem bastante like, se inscrevam aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, certo? E comenta aqui se você gostou do vídeo, gostou do react. E é isso, rapaziada, nos veremos no próximo vídeo. Valeu e fui! Joga no gol, tipo dançou, cheio de mangue que eu. É tanto olho que o bonde roubou, é tanto vai que me congelou. A tropa ela já avisou, tipo Tobiri e o Tierra dançou. Já requebrou, bailou no tango, novo Hokage elas pedem dano. Tanta